Saudações a todos e a todas, professores, professoras, cientistas, pesquisadores, a toda a comunidade do nosso Congresso Internacional IDEA. É um prazer imenso também fazer parte dessa conexão, desse momento imensurável. Trocas, intercâmbios de conhecimentos, de pesquisas, de buscas por uma educação que realmente faça valer pensarmos, sonharmos por um mundo mais justo, de inclusão social, sustentável, de conexão entre todos os povos. Hoje eu estou aqui também para contribuir com a minha pesquisa, com o meu estudo, nesse congresso que mostra a sua importância a partir do momento que pensa na educação como um meio, uma forma de transformar pessoas e essas pessoas mudarem o mundo, melhorarem o mundo, como bem diria o nosso querido Paulo Freire. Eu sou Raimundo Washington dos Santos, um homem de cor branca, com cabelos grisalhos, que está utilizando óculos, uma camisa de cor azul, um blazer de cor cinza, alguns sinais salientes na minha face. Atrás de mim, eu tenho uma espécie de estante com alguns objetos, um quadro, uma porta, algo nesse sentido. E depois dessa mini apresentação, eu agora partilho as minhas lâminas para que a gente possa saber qual a contribuição, qual o contributo que Raimundo Washington dos Santos, ou como é conhecido, professor Washington Santos, traz para esse evento. Nesse momento, eu partilho as lâminas que irei apresentar aos senhores e às senhoras. Pois bem, o nosso Congresso Internacional IDEA, que é baseado em uma educação e transformação, desafios, inovações e colaborações para um futuro sustentável, me oportuniza também contribuir. Trago para os senhores o meu tema, colonialidade, poder e resistência, a economia solidária como alternativa nos BRICS. Nos meus recortes, eu percebi que também poderia contribuir com o Congresso, pensando a economia solidária e dialogando com os BRICS, uma vez que a minha futura tese fala sobre economia solidária e autogestão. O eixo temático que me possibilitou esse contributo trata da educação para a sustentabilidade. Como já dito, eu sou Raimundo Washington dos Santos, sou doutorando no programa de Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 2, em Alagoinhas, Bahia. E também sou membro do GEREL, o nosso grupo de educação, linguagens e resiliências, que é presidido pela nossa professora, pela doutora Maria de Fátima Berenice da Cruz. Pois bem, apresentado o tema, apresentado o nosso eixo temático, quem sou, agora trago para o nosso conhecimento qual é, vamos ver aqui, a nossa introdução. Vamos para o próximo slide. A nossa introdução, ela fala sobre, de forma resumida, claro, devido ao nosso tempo, sobre a economia solidária, que surge como uma alternativa ao modelo capitalista hegemônico, capitalismo, propondo uma organização baseada na autogestão, cooperação e justiça social, como preconiza, como princípios, a economia solidária. O nosso estudo ele se concentra nos membros fundadores do BRICS, inicialmente formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no qual o nosso trabalho ficou mais focado, embora o BRICS hoje agrega outros países que fazem parte desse movimento. E com isso, a gente buscou também trabalhar o destaque, como a economia solidária poderia e mesmo pode funcionar como um instrumento de resistência às lógicas neoliberais em economias emergentes. Saindo da introdução, apresentamos os nossos objetivos. O nosso objetivo no estudo foi analisar a implementação da economia solidária nos BRICS e explorar como ela pode ser um modelo alternativo de desenvolvimento econômico, buscando superar desigualdades e práticas de exploração dentro de contextos neoliberais,
enquanto se torna um mecanismo de resistência estrutural. A nossa próxima lâmina, ela nos fala sobre, vamos à próxima lâmina, sobre a metodologia, ou seja, o caminho científico, a forma, o meio que utilizamos para compreender o nosso tema, a nossa pesquisa, a nossa inquietação, quando a gente aborda economia solidária, decolonialidade, esse diálogo com o BRICS, essa forma de pensar a economia solidária como uma alternativa aos desmandos do capitalismo, a esse modelo de economia neoliberal. Pois bem, a nossa pesquisa ela foi realizada de forma teórico, bibliográfica e documental. A análise ela inclui uma avaliação de experiências concretas da economia solidária nos países citados do BRICS, com foco nos desafios que surgem da dependência de subsídios governamentais e da cooptação por agentes estatais e de mercado. No próximo slide, lâmina, os resultados que a gente, de forma resumida, traz aqui são três principais desafios. O primeiro desafio encontrado é a questão da dependência de subsídios governamentais. A gente percebeu isso durante a nossa leitura, durante a nossa pesquisa e nos documentos investigados. Um segundo desafio para essa busca foi a cooptação por agentes estatais e de mercado. E, por fim, um terceiro princípio desafiador foi a dificuldade na construção de autonomia financeira. Com isso, o que a gente percebe? Que, embora a economia solidária tenha avançado, especialmente aqui no Brasil, recentemente, em 2024, com a Lei Paul Singer, sua implementação nos BRICS enfrenta barreiras estruturais que dificultam uma verdadeira transformação econômica, como reza a economia solidária. Na próxima lâmina, vamos ver aqui. Temos as conclusões. Né? As conclusões, e diria eu, não definitivas, porque é um tema que ainda estará sendo revisitado, trabalhado, até porque se trata de um recorte das minhas leituras, das minhas buscas para a futura tese, né? Onde eu penso a economia solidária e a autogestão como alternativa econômica em comunidades. E penso eu que é importante também abarcar, pensar os BRICS. Né? Bom, as conclusões diz que a economia solidária tem o potencial de ser uma alternativa ao modelo neoliberal. Mas isso depende de um fortalecimento das redes transnacionais de solidariedade, da criação de mecanismos próprios de financiamento e da radicalização da autogestão como prática econômica e política. A economia solidária ela precisa ser autônoma, como temos nos princípios a autonomia, resistindo à apropriação por políticas assistencialistas e oferecendo um modelo viável de desenvolvimento sustentável. Baseado nas conclusões, apresento algumas das nossas referências utilizadas, como a RUDA, informações sobre a Lei 15.068, que institui a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária aqui no Brasil, informações através de Castells, com as redes de indignação e esperança, movimentos sociais na era da internet e outros autores que aqui também não foram apresentados. Bom, essa é a nossa apresentação, nosso contributo para o nosso evento, para o Congresso Ideia, que traz essa proposta em vários eixos temáticos, falarmos, dialogarmos temas diversos que se conectem com a educação, porque pela educação a gente consegue dialogar diversos temas e chegarmos a um denominador comum, pensar um mundo melhor, um mundo que transforma pessoas, que muda a mentalidade de pessoas para pensar um mundo que crie, que inove, um mundo que se conecte, que dialogue um com o outro, que a multiculturalidade, que a diversidade, que a pluralidade seja uma verdade nas práticas humanas. Esse foi o meu contributo com o nosso tema, com o nosso artigo, com as minhas falas.
Agradeço ao Congresso Ideia e desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado.